contato com o ProUni foi exatamente na primeira turma, lá em 2005. Eu já estava nessa vida de vestibulanda. Eu fiz 2 anos de cursinho pré-vestibular, porque eu sempre quis fazer medicina. Em 2005, eu me lembro quando eu recebi uma carta bem colorida, dizendo que ia abrir ali a primeira turma de ProUni. Na hora eu não entendi direito o que era, mas eu tava assim, como vestibulanda, sofrendo muito, né? Porque eu digo que vestibulando costuma andar com ponto de interrogação na testa, né? O que vai ser da minha vida no ano seguinte, caso eu não consiga passar no vestibular. E aí foi dessa forma, eu falei, não sei direito o que é, mas vou me inscrever. E fiquei com um certo medinho de não conseguir atingir a nota para medicina, e eu tinha uma segunda opção, que era a psicologia. Eu me inscrevi em psicologia, passei em psicologia na PUC e fiz 1 ano. Só que o desejo de fazer medicina, de ser médica, continuou dentro de mim, então eu dei uma reforçadinha nos estudos, prestei o Enem pelo 2º ano, e aí sim consegui nota máxima em redação, consegui uma nota suficiente para entrar em medicina. Demorou 1 mês, mais ou menos, para sair o resultado. Quando saiu o resultado, eu não acreditei. Tipo, quando chegou a carta, eu não... Falei, não, sério? Você recebeu o resultado por carta ainda. Por carta. Se o endereço tivesse errado, se o carteiro jogasse no lugar errado, não tinha um site para você entrar e... Não tinha. Para mim, a única opção de entrar na faculdade era pelo SISU, né? Que é a Faculdade Federal e tal. Só que a Faculdade Federal acaba que ela é uma porta de entrada, ótima porta de entrada, mas as condições para as pessoas entrarem não são as mesmas. Então, quem não tem condições de pagar por um bom curso preparatório, por um excelente curso de redação, acaba que perde a vaga para outras pessoas que têm condições de pagar os melhores professores, os melhores cursos, os melhores preparatórios. O Enem, naquela época, ele não tinha a importância que ele tem hoje. Ele era mais uma prova para avaliar o ensino médio, como que você estava no ensino médio. Tanto é que eu lembro exatamente até hoje, eu não ia fazer o Enem, porque ele foi em agosto, no dia da final do vôlei masculino da Olimpíada de Atenas, em 2004. E o Brasil nunca tinha ganhado um ouro. E eu queria ver a final da Olimpíada. Só que aí minha mãe insistiu muito, não, vai. A gente não sabia da existência do ProUni ainda. O ProUni foi criado depois. Fiz todos os vestibulares possíveis e impossíveis aqui em São Paulo, interior de Minas. Fiz São João del Rei, fiz faculdade, fiz um monte de lugar. Mas não passei em nenhum que eu queria, né? Uhum. Aí no final do ano, em novembro, quando o governo anunciou o ProUni, eu também não ia me inscrever. Porque naquela época a gente tinha uma descrença muito grande com a educação vindo do MEC. E aí, mais uma vez, entrou minha mãe no circuito e aí ela falou, você não tem nada a perder. São poucas vagas para o Uni. São, se eu não me engano, são 4, 6 vagas. Então agora eu tô vivenciando uma realidade completamente diferente, sabe? As pessoas que estão ali nem sonham com a minha realidade, assim, sabe? Com o meu trajeto. É uma coisa totalmente da realidade. Isso aconteceu comigo também. Na minha turma, nós éramos 5 pró-unistas. E uma coisa que acontece muito é que tem uma oportunidade, na verdade uma situação de privilégio mesmo, né? De acessar a universidade, não consegue muito entender e muitas vezes até subestima a nossa capacidade. Então não sei se isso ainda acontece, não sei tanto tempo depois, mas a gente ouviu assim, porque como nós éramos ali os primeiros, né? Mas calma, como é que vocês entraram? Tipo, pelo Enem, mas vocês só fizeram a prova do Enem? Então vocês não vão conseguir acompanhar um curso tão difícil. E pelo contrário, assim, os pró-unistas eram os mais, assim, dedicados, não desmerecendo os outros. Tinham muitas pessoas na turma e muitas super dedicadas, mas a gente sabia que a gente não podia repetir de ano. Na minha faculdade, por exemplo, tinham vários repetentes, assim, que repetiam 2, 3, 4 anos. Isso pra mim era completamente fora da minha realidade, porque eu tinha que passar. Nas buscas de papéis, eu achei esses aqui, ó. Era o meu maior terror na faculdade. Eram os aditivos que você assinava a cada 6 meses para renovar a bolsa. Porque, eu não sei se ainda é assim, mas na minha época você não podia pegar DP. Pegava DP e perdia a bolsa. Então, começa aí o primeiro terror. Porque todo mundo tem margem para errar. Porque, vamos concordar? É normal você... Um semestre você não tá bem e tal, não sei o quê. Mas a gente não tem essa margem. Então, meu primeiro terror era todos 6 meses ir lá assinar esse documento aqui e falar, pô, mais 6 meses. Eu era a única menina preta da minha turma de 100 pessoas.
a única pessoa preta. Então, eu realmente fiz amizade, mas hoje, olhando pra trás, eu vejo que em muitos momentos eu deixei de ser quem eu era pra poder ser aceita. Eu busquei aceitação, eu engoli sapos, eu ouvi coisas que eu não gostaria de ter ouvido e que hoje eu reagiria de forma diferente, mas que pra ser aceita, pra não entrar em nenhum embate com um colega, com um professor, então eu me mantinha ali calada porque aquilo era o que eu tinha de mais valioso. E essa coisa do protecionismo entre os pronistas acontecia. Então a gente, como quando eu tava na medicina, eu era a segunda turma de ProUni, né? Então a turma que entrou um ano antes já tinha se unido e aí pegou os calouros prounistas e vamos nos unir. Então era que meio que uma rede de apoio que a gente tinha ali um com o outro no mesmo barco, sabe? Sim. Cada um com realidades diferentes. Uns um pouco mais, com um pouquinho mais de grana, outros menos, mas todos ali no mesmo barco se ajudando. Sim. A gente passa pelas mesmas dificuldades, né? Mais ou menos. Então a gente começa a se reconhecer no outro. Se reconhece no outro. Agora é que se popularizou mais o ProUni, porque no seu foi a primeira, né? Então as pessoas, eu sinto que elas têm um pouco de reconhecimento, na verdade, porque quem é ProUni? Porque sabe o quanto a gente estudou pra estar ali, sabe? Sabe que a gente teve que tirar um notão no Enem, teve que ir muito bem em redação. E principalmente quando a gente chega lá pra estudar, pelo menos os professores, eles reconhecem muito o nosso esforço e geralmente eles já falam: não, vocês são ProUnis, vocês eu sei que são super dedicados. É uma preocupação a menos pros professores. Eu sinto isso bastante. Então, pessoal correu pros pronistas andar e que bom, né? Que foi abrindo os caminhos de uma forma positiva. Sim. A gente tem muito medo. Eu ainda tenho medo, mesmo com 37 anos. Mas quando a gente é jovem, a gente tem medo. E quando a gente é jovem, em condições financeiras não muito boas, a gente tem medo por nós e por quem tá do nosso lado. Sim. Né? A gente tem medo de, decepcionar o pai, a mãe, o irmão, o tio, o que vão falar de mim. E assim, eu nem consigo imaginar como é hoje, numa era tecnológica. Porque quando eu fiz faculdade, não tinha rede social e não tinha celular. Então, sabe, a pressão, tô falando de pressão agora. Então, o conselho, entre aspas, que eu dou pra você é de, priorizar você e as suas prioridades. Porque aí no final vai valer a pena. Vai valer. Pode ter certeza que vai. Uma coisa legal do ProUni é que, além de promover, né, uma qualidade de vida, uma ascensão social para a pessoa, ele é meio que geracional, né? Porque a pessoa como eu e como você tem a intenção, né, ajuda a família, as gerações anteriores e também as futuras, né? Eu acho que, independente de tudo que aconteceu na minha vida, de reality, só com a minha profissão, que eu já me orgulho muito, assim, os meus filhos vão ter uma condição diferente, né? Os meus filhos não vão mais precisar ter ProUni, mas eu quero ensinar para os meus filhos o quanto foi importante o ProUni na vida deles, sabe? Então eu acho que vai mudando, assim, o pensamento das futuras gerações. Eu levo da Thelminha que eu nunca posso desistir. Eu já tinha isso muito forte dentro de mim, mas você reiterou isso pra mim. E eu acho que, mesmo na minha dificuldade, eu acredito que a sua tenha sido bem mais difícil, bem mais complicado. Então, pra mim, é uma inspiração, porque eu vou conseguir chegar lá, independente do que aconteça, sabe? Vão ser obstáculos que eu vou conseguir passar. E eu quero chegar, me tornar uma médica igual você.